Fala galerinha, hoje nós vamos falar a respeito de queda livre, beleza? Algumas questões já têm sido cobradas do Enem e agora nós vamos conceituar um pouquinho a respeito do movimento vertical no vácuo, seguido de exemplos que nós iremos realizar, né, como atividade e depois, posteriormente, nós acrescentaremos questões que são voltadas, né, para este assunto que já foram cobrados no vestibular, beleza? Mas eu gostaria de pedir a você encarecidamente que se inscreva no nosso canal, certo? Muitos outros vídeos serão acrescentados para você estudar e conseguir seu objetivo. Tamo junto? Bora lá. Queda livre é um movimento acelerado que ocorre em objetos que caem sem sofrer efeito de forças de atrito, né, com o ar, como quando o objeto é solto no vácuo, por exemplo. Por isso que muitas questões sempre vai citar para você, despreza a resistência do ar. Beleza? Então, com isso, esses objetos em queda conseguem atingir nessas altas velocidades. Então, olha só, nós temos um exemplo bem simples aqui, ó. Se você soltasse dois objetos, né, com massas diferentes, no caso aqui uma pena, né, e uma maçã, mas se fosse numa região que estivesse, né, a composição do ar, você com certeza, né, ia observar que a maçã chegaria ao solo primeiro, né? Por quê? Porque aí tem a resistência do ar, aquele corpo vai ter maior massa, consequentemente maior peso, então ele conseguirá desenvolver uma velocidade maior e chegará primeiro ao solo do que a pena, considerando a região com vácuo. Mas se você fizer a mesma analogia, soltar a pena e soltar a maçã numa região, só que no vácuo, ou seja, sem ar, o que é vácuo? Vácuo, lugar desprovido da ação do ar. Então tem até um dito popular aí, né? As pessoas, ei, fulano, falei contigo, deixou no vácuo e tal. Então, de certa forma, tem uma certa relação com esse conceito de vácuo aqui. Então, vácuo é, na realidade, um lugar sem ar. Então, tanto a pena que tem pouca massa quanto a maçã, ambos chegariam juntos. Por quê? Porque nesse caso não há influência da resistência do ar. E aí os dois conseguiriam chegar ao solo junto, desde que fosse solto, né? No mesmo instante e da mesma altura. Então tem essa relaçãozinha aí. Essa questão da queda livre, né? A gente leva muito em consideração a aceleração da gravidade. Por exemplo, nós temos aqui, ó, a Terra, né? Se a gente for analisar aqui, ó, a Terra ela está, né, lá nos seus efeitos, a Terra ela está aqui e apontando aqui, nós vamos ter uma aceleração, né, que essa aceleração é a aceleração da gravidade, que tem um valor de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, veja bem, aqui nós temos essa aceleração vetorial, né, apontando para a superfície terrestre aqui, as representações são mais ou menos nesse estilo aqui. E aí, essa aceleração da gravidade que está atuando na superfície terrestre, sobre a superfície terrestre, né, nos mantendo na superfície terrestre, assim como outros objetos que é mantido aqui por conta dela, ela é aproximada, né, para efeito de cálculo. Para efeito de cálculo, ela costuma ser aproximada para 10 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, ela é aproximada para 10 metros por segundo ao quadrado para facilitar o cálculo do aluno. Às vezes você tem questões que já pede para adotar 9,8, né? Pois pronto, a gente usa o 9,8. Mas tem questões que não pedem e a gente adota 10 metros por segundo ao quadrado, que aí já ajuda a resolução da questão. Beleza? E aí, com relação a essa questão de queda livre aqui, nós temos que adotar a trajetória, certo? Por exemplo, se eu tenho aqui uma trajetória, ó, trajetória para cima, ó. Na trajetória para cima, né? Eu posso dizer aqui, ó, você tem aqui, ó, você tem a Terra, né? Aí você tem uma trajetória adotada para cima. Ou seja, alguém diz assim, lança-se um objeto para cima, né? Velocidade inicial tal, aquilo outro. Esse objeto que vai ser lançado para cima, ó, se você observar aqui, ó, vai ter aqui, ó, a velocidade maior do que zero. A pessoa está diminuindo a velocidade? Tá. Mas por conta dessa trajetóriazinha aqui, ó, que é o sentido positivo, esse objeto ele vai ter uma velocidade maior do que zero. Mas eu não posso dizer o mesmo para a aceleração da gravidade. Porque quando o objeto é lançado para cima, no caso aqui, a gravidade ela é menor do que zero, ela é negativa. Porque ele está contra, né, o vetor da gravidade em si.
Então, o que eu vou dizer para vocês? Que a aceleração aqui é menor do que zero, certo? E aí esse objeto sobe, né? Quando chega na altura máxima, esse objeto é igual a zero, porque ele precisa mudar de sentido para retornar. Ó, muda de sentido, ó, certo? Muda de sentido. Aí esse objeto retorna, né? Fazendo o retorno ele aqui, aí a velocidade dele já passa a ser menor do que zero, porque ele está indo contra a trajetória adotada que foi para cima, certo? E a aceleração da gravidade, ela é constante, então ela não vai mudar aqui, então ela vai continuar sendo menor do que zero. Aí nesse caso aqui da descida, nós temos esse trajeto aqui. Podemos até afirmar ó, que a velocidade menor do que zero e a aceleração menor do que zero, nós podemos classificar aqui como movimento. Bora lá, velocidade menor do que zero é um movimento retrógrado. Retrógrado, certo? Velocidade e aceleração, ambos têm o mesmo sinal, ambos são menores que zero, tipo negativo. Então, acelerado. Acelerado. Então, é um movimento retrógrado acelerado nessas circunstâncias aqui. Na subida, ó, na subida aqui que você está vendo, nós tivemos aqui, ó, tá aqui embaixo. Bora lá. Nesse caso aqui, nós tivemos um movimento. Beleza. Que movimento é esse? Bora lá. Velocidade maior do que zero. É progressivo. Progressivo. Se a velocidade é maior do que zero, mas a aceleração é menor do que zero, é retardado, porque tem sinais contrários. Retardado. Então, nesse caso aqui, na subida, quando a trajetória é para cima, nós temos o movimento progressivo retardado e na descida nós temos o movimento retrógrado acelerado, beleza? Então, a trajetória para cima ela é tranquila se você for analisar em termos de tipos de movimento. Só lembrando a você que na altura máxima ela precisa ser igual a zero, porque ela precisa mudar de sentido. Mas se a trajetória for para baixo, se a trajetória for para baixo, então na trajetória para baixo, nós vamos ter, né? Por exemplo, a questão, a Terra continua aqui, ó. A Terra, considerando a Terra aqui como referência, e aí um objeto vai cair, né? Um objeto vai cair. Beleza, se esse objeto vai cair, a tendência é que esse objeto, para cair aqui, nós podemos dizer que ou pode ser lançado, né? Vai subir e vai retornar. Então, o que é que você vai ter que analisar? Bem, na subida, ele vai subir aqui, ó. Chegar na altura máxima, a velocidade precisa ser igual a zero, porque aqui ele vai novamente mudar de sentido, ó, muda de sentido nessa circunstância. Na altura máxima sempre muda de sentido, a gente considera a velocidade final igual a zero, né? Então aqui, se ele está subindo, gente, ó, se o objeto está subindo, é porque a sua velocidade é menor do que zero. Por que que é menor do que zero? Porque ela está contra a trajetória que está sendo adotada para baixo aqui, ó, para a Terra. Mas a gravidade, que no caso é a aceleração, ela vai ser maior do que zero, porque no caso nós temos, né, que quando a trajetória é apontada para baixo, né, o corpo caindo está na mesma direção e sentido da aceleração da gravidade, né? Nós vimos aqui que a aceleração da gravidade, a tendência dela é apontar para a Terra. Então, se o corpo está caindo, nós temos uma aceleração que é positiva. Então, aqui nós temos uma aceleração positiva. Aí esse corpo aqui vai, sobe, 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 zera, porque ele muda de sentido, né? Aí ele começa a descer. Quando ele começa a descer, aí o que que acontece? Na descida, ele vai justamente, né? Agora está a favor da trajetória. Então, se ele está a favor da trajetória, a velocidade é maior do que zero. A velocidade é maior do que zero e a aceleração, como é constante, continua maior do que zero. E agora aqui, ó, o objeto está a favor da trajetória. Então, posso classificar novamente aqui esse tipo de movimento. Aqui eu tenho um movimento, olha lá, o movimento é esse. Se a velocidade é maior do que zero, é sempre um movimento progressivo. Progressivo, certo? Movimento progressivo. Velocidade e aceleração, ambos têm o mesmo sinal, ambos são maior do que zero, então é acelerado. O que é um movimento acelerado? É aquele em que a velocidade e a aceleração precisam ter o mesmo sinal. Os dois são positivos, os dois são negativos. O que é um movimento progressivo, um movimento
Retrógrado é aquele em que nós temos a velocidade dizendo, né, com o seu sinal, que tipo de movimento. Se a velocidade for positiva, maior do que zero, é progressivo. Se for negativa, é retrógrado. E o movimento retardado? Aí, o movimento retardado, eu preciso analisar a velocidade e a aceleração. Ambos precisam ter sinais contrários. Como, por exemplo, nós temos aqui, ó, no momento que o corpo subiu, nós temos um movimento. Ora lá, velocidade menor do que zero. Então, movimento retrógrado. Movimento retrógrado, certo? A aceleração maior do que zero e a velocidade menor do que zero. Sinais trocados, movimento retrógrado retardado, certo? Retardado. Em ambos os casos, a aceleração ele vai ser substituído, no caso aqui, por mais g, né? No caso, quando a trajetória é para baixo. E na subida aqui, ele vai ter que ser substituído por menos g, né? No caso, quando a trajetória é adotada para cima. Então, na hora de calcular, você também pode estar fazendo, né, os ajustes. Então, a gente costuma utilizar as fórmulas da cinemática lá do movimento uniformemente variado, né, que são as mais conhecidas. Por exemplo, S0, mais a velocidade inicial vezes o tempo. Aí aqui eu vou botar mais ou menos, aí eu vou substituir por G. G t ao quadrado sobre 2, certo? Porque nesse caso aqui, como é que eu vou saber que vai ser mais ou menos? Vai depender. A trajetória você adotou para cima, então deixe menos. Aí não boto mais. A trajetória você adotou para baixo, aí deixe mais. Tira um menos, certo? V0 mais ou menos G vezes T. E a de Torricelli, V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais ou menos duas vezes a gravidade. Vou botar aqui H de altura, certo? Lembrando nesses casos aqui, que na altura máxima, na altura máxima, na altura máxima, a velocidade final é igual a zero, porque o corpo muda de sentido, certo? A velocidade final é igual a zero, porque o corpo muda de sentido. Vamos ver aqui um exemplozinho. Sabendo que um corpo, vou colocar aqui a canetinha, sabendo que um corpo leva 2 segundos para chegar ao chão, após ter sido abandonado de uma altura h em relação ao solo. Então, nós temos aqui ó, o solo, né? Nós temos aqui o solo. Eu vou adotar a trajetória para baixo, porque ele foi abandonado a, né, uma certa altura h. Ó, desenhar aqui para ficar mais fácil do solo, né? Então ele estava aqui, ó, e aí ele foi abandonado. Ao ser abandonado, eu sei que a velocidade inicial é igual a zero. Quando ela é lançada, a velocidade inicial é diferente de zero. Mas abandonado, ele estava em repouso, a velocidade inicial é igual a zero. Levou-se um tempo de 2 segundos para chegar aqui no solo, né? Pronto. E aí a gravidade é positiva, porque nesse caso aqui eu vou ter, né, a trajetória adotada para baixo. Então, sabendo que um corpo leva 2 segundos para chegar ao chão, após ter sido abandonado de uma altura h em relação ao solo, calcule a altura em que esse corpo foi abandonado em metros. Muito simples, né? Nesse caso aqui eu posso estar utilizando das três formas. Olha só. Lembra que eu falei aí atrás que você pode ter S0 mais V0t mais ou menos gt ao quadrado sobre 2. Ou seja, porque a aceleração ele pode ser substituída por mais ou menos g. E g, no caso aqui, vai representar a gravidade, certo? V0 mais ou menos gt e v ao quadrado, V0 ao quadrado mais ou menos, vou apagar aqui, ó, nós vamos ter aqui mais ou menos 2g vezes h, certo? E aí o que é que acontece? O que é que nós podemos fazer com relação a isso? Nós podemos analisar, né, que a trajetória foi voltada para baixo, então vamos usar essa primeira aqui, ó. S0 mais V0t mais gt ao quadrado sobre 2. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter quem é o S? Passada, 0, 0, vai ser igual a 10 que multiplica 2 ao quadrado sobre 2. Então, essa vai ser igual a 5 vezes 4. Então, vai ser o quê? 20 metros.
20 metros é a resposta, né? Letra A, alternativa correta aí para essa questão. Beleza? Questãozinha simples, de boa. Tamo junto, valeu.